Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Fórum Económico Municipal. Esta que é mais uma iniciativa inserida no ciclo da economia, promovido pelo município de Amarante, com o objetivo de fomentar a reflexão, a partilha de experiências e a cooperação de forma a potenciar o desenvolvimento económico do concelho. Para darmos início a esta sessão, chamo ao palco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar. Pode juntar-se a nós, por favor, Sr. Presidente. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Engenheiro José Maria Costa. Irá, entretanto, juntar-se a nós, está ligeiramente atrasado, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Dr. Augusto Lima. Chamo ainda o Dr. Ricardo Luz, partner na Gesto Luz e board member na EBAN, que fará a moderação deste fórum. Sim. Aproveito ainda para, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, agradecer a presença de todos e, sem mais demoras, passo a palavra ao Dr. Ricardo Luz. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite à Câmara Municipal de Amarante e à Invest Amarante para estar aqui como moderador. Isto é um papel muito difícil, porque assim, vou mandar calar de vez em quando presidentes da Câmara, não sei como é que isto vai correr, mas vamos ter que gerir aqui o tempo bem e, portanto, de vez em quando eu vou ter que dizer, como Sr. Presidente agora, espera um bocadinho para passar para o outro. Mas isso não vai acontecer seguramente e vai ser fácil o meu papel. O objetivo aqui, sabem qual é que é? Portanto, é no fundo partilharmos e discutirmos e ouvirmos aquilo que são as boas experiências que cada um dos municípios já tem, não só também aquilo que estão a fazer, querem fazer e quais são as ambições, as dificuldades. E eu começaria até por colocar... Eu há bocadinho estava aqui a falar que eu ontem cheguei do Dubai, onde vi as mesmas preocupações. Querem atrair investimento, querem apostar no empreendedorismo, querem gerir melhor a cidade, ou seja, toda a gente no mundo quer fazer a mesma coisa. Eu podia quase colocar uma questão que é porque é que eu devo investir, viver, trabalhar em Viana ou em Amarante e não no Dubai. Mas não é isso que eu queria. Uma primeira questão que se calhar vos colocava e vos pedia era quase uma introdução, um bocadinho qual é que é a vossa ideia geral sobre a temática, ou seja, como é que acham que se posiciona um município, a vossa autarquia, neste papel de ator ativo e coordenador do desenvolvimento do seu concelho e da sua região e um bocadinho assim, de uma forma mais rápida, o que é que têm feito e esperam projetar. E depois vamos aprofundando um bocadinho mais, está bem? Portanto, se calhar, primeiros convidados, não é? Portanto, se não se importa, dar aqui... Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de cumprimentar o meu colega da Câmara de Amarante e também de agradecer este convite. Cumprimentar também, portanto, o moderador, a todos vocês. E a primeira palavra que eu gostava de dar era naturalmente uma saudação e as felicitações ao Presidente da Câmara de Amarante pelo facto de convidar colegas para falar de um tema que é importante, que é o tema do desenvolvimento, da atração, da competitividade dos territórios. E esta, eu diria que é a primeira nota importante, que me parece que hoje ninguém faz nada sozinho e nós precisamos de exercitar cada vez mais a cooperação entre todos. O trabalho em rede é fundamental e, por isso, os territórios, ninguém vence nada sozinho, portanto é preciso encontrarmos estratégias colaborativas entre todos e é um pouco isso que nós temos feito. Eu sou Presidente da Câmara de Viana do Castelo, tenho também a responsabilidade de ser Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, que é a zona mais bonita do país, como compreenderão, portanto está virado ao mar, portanto tem uma fronteira com a Galiza, portanto os 100 km, onde acontece tudo que acontece praticamente na fronteira de 1200 km do país. Isto é importante, portanto na fronteira de Valença, na estrada de Valença-Tui, portanto passam 47% das viaturas que circulam as nossas fronteiras, e é onde temos a população, portanto, centros urbanos de proximidade, onde já temos 2 eurocidades, portanto, 2 espaços de coabitação de diversos projetos, é o caso de Valença-Tui e é o caso de Vila Nova de Cerveira-Tominho, e que também há uma relação muito forte transfronteiriça, portanto, ou seja, estamos, de facto, num espaço importante. Eu diria que esta é a primeira dificuldade que nós tivemos. É que nós, e cada um de nós, põe as suas dificuldades
e procura depois encontrar aquilo que é a importância para os territórios. Cada vez mais a competitividade é importante, o criarmos condições para a fixação dos jovens, para a criação de riqueza, porque isto trata-se de trabalhar a sustentabilidade. Nós até podemos fazer umas feiras engraçadas, podemos fazer, enfim, algumas coisas, mas a sustentabilidade, essa é que é importante, que é a fixação de empresas, criação de riqueza, para que possamos ter serviços culturais, serviços educativos. E nós estávamos no extremo norte do país, tanto no noroeste peninsular, na área mais afastada, tanto da capital, tanto com uma situação, de facto, encostados à fronteira. E tivemos que encontrar aqui, digamos, uma dinâmica, como é que nós nos vamos posicionar para fazermos deste espaço um espaço de atração. Então tivemos que procurar encontrar dentro da nossa estratégia, portanto, que é o Alto Minho 2020, mas fizemos isso anteriormente, que é de encontrarmos um posicionamento estratégico que, tirando partido da proximidade de alguns núcleos urbanos importantes, tendo a qualidade de vida que esses núcleos urbanos não têm, ou não têm na mesma proporção que nós, que consigamos ter essa capacidade. E foi isso que nós fizemos. Se repararem, o Alto Minho está, digamos, na envolvente da área metropolitana do Porto, podemos chamar de área metropolitana de Braga e Guimarães, e também na área metropolitana de Vigo. E estamos a 45 minutos, para ser preciso, sem ultrapassar, digamos, as regras da boa condução, a 40 minutos do aeroporto Francisco Sá Carneiro e a 45 minutos do aeroporto do Peinador. Portanto, estamos a 45 minutos do mundo. E estamos a 45 minutos das 3 maiores universidades. Do Porto, de Braga e de Vigo. E temos o Instituto Politécnico, que é também um ativo da região. Ou seja, portanto, boas acessibilidades, precisamos de criar aqui uma intervenção, portanto, e começamos a trabalhar nesse processo. Portanto, foi um processo também, e há bocadinho estávamos a falar sobre isso, um processo que não está isento também, que é preciso que hajam lideranças, e que, acima de tudo, haja uma coerência nas políticas ao longo do tempo. Por vezes, na vida política, nem sempre somos coerentes e consistentes. E aquilo que nós tivemos que fazer, diria que no Alto Minho, grande parte dos meus colegas o têm feito, foi uma aposta clara no desenvolvimento e com investimentos consistentes ao longo dos anos para que pudéssemos ter os atrativos e a capacidade de fixação de empresas que, de facto, são essenciais para o nosso desenvolvimento. Portanto, cooperamos, entendemos, é uma comunidade intermunicipal, tanto que tem 10 municípios, de 4 cores políticas, uma cor independente, e, portanto, e de 3 partidos, temos do PS, temos do PSD, temos do CDS-PP, portanto, mas naquilo que tem a ver com o nosso desenvolvimento, naquilo que tem a ver com a defesa dos nossos territórios, eu defendo os investimentos dos meus colegas noutros locais e não falo, quando estou em fóruns, não falo dos investimentos de Viana, mas há um colega meu que vai falar dos investimentos que são necessários para Viana do Castelo e também precisamos de alguns investimentos, naturalmente. Portanto, este tem sido também o segredo, que é o segredo da cooperação, do entendimento e, acima de tudo, de definirmos uma estratégia muito clara e que também se vai impondo e que se vai também manifestando ao longo do tempo, ganhando também, digamos, essa coerência e essa visibilidade perante os investidores. Muito obrigado, Presidente. Mesma questão, mesmo. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, um pedido de desculpa, é que eu estou extremamente constipado e, portanto, às vezes a tosse vai-me traindo, mas permitam que eu comece por cumprimentar o meu colega e agradecer o facto de ter tido a amabilidade de vir aqui falar connosco e explicar aquilo que é, e vai seguramente nos ensinar muita coisa sobre como é que se consegue atingir o sucesso. Aliás, eu hoje li uma notícia no JN em que Viana era considerada a melhor cidade para viver em termos económicos. É muito interessante. Isto é algo que eu gostaria um dia também ver a Amarante a ser considerado também, poder estar nos jornais por boas razões, como é o caso de Viana, e, portanto, parabéns, antes de mais, pelo sucesso da intervenção em termos de território. Queria também cumprimentar o moderador, Ricardo Luz, e agradecer o facto de estar aqui connosco. Sei que está cansado, vindo de Dubai diretamente para Amarante, portanto, uma cidade bonita, para outra cidade bonita, portanto, mais bonita, exatamente. E queria, obviamente, cumprimentá-los a todos e agradecer o facto de estarem cá. E esta é só uma nota prévia de rodapé, dizer que realmente refletir
sobre esta problemática económica e assumirmos, sem qualquer preconceito, as nossas fragilidades e tentarmos perceber como é que aprender com quem faz melhor que nós, ou quem trabalhou, ou pensou, ou estruturou melhor o território, acho que isso é importante para podermos evoluir num sentido positivo, aquilo que todos nós queremos. Cumprimentar o meu colega que acaba de Famalicão, que acaba de chegar, e bem-aja também por vir até nós. Nós, em Amarante é uma terra também bem localizada, perto de tudo. Aliás, numa altura eu, um pouco exemplo, como dizia aqui o meu colega, estava com um conjunto de empresários de Taiwan, eram cerca de 30, e eu estava a explicar o nosso posicionamento. Eu estava a dizer, estamos a 20 minutos de Vila Real da Universidade, 30, 40 do Porto, 30, 40 de Guimarães, ou seja, o conhecimento à volta, grandes cidades, aeroporto, também falava, eu também meto sempre o aeroporto de Vigo, embora digo que está a 1h30, a 40 minutos do aeroporto, Porto Leixões, enfim. E a determinada altura dizia-me um empresário, com muita graça, dizia ele, Sr. Presidente, que ele falava português, ele é que traduzia para os outros, já viu que as grandes cidades vieram-se localizar todas à volta de Amarante? E eu achei-lhe piada ele dizer isto, porque nós, à medida que vamos explicando onde é que estamos, vamos também percebendo que, afinal, nós estamos no centro de qualquer coisa. E, a partir daqui, acho que devemos começar a estruturar o nosso pensamento, aquilo que queremos fazer, para que as pessoas nos conheçam. E é aqui o nosso ponto de partida. Há 4 anos atrás, eu e a minha equipa e muitas pessoas com quem da sociedade civil, que vamos falando, começamos a refletir o que é que estava a falhar em Amarante. E eu lembrei-me também de outra conversa de uma senhora que aqui há uns anos estava-se a falar por causa da certificação, aliás o Dr. Luís Miguel que está aí, deve-se lembrar, por causa do doce conventual. E a senhora, uma altura, disse-me que não conhecia Amarante e que estava espantada. Como é que é possível não se conhecer Amarante? Era preciso desembrulhar Amarante. Eu achei piada ao termo, era preciso desembrulhar, abrir Amarante, dar a conhecer esta terra, porque só a partir daí, dando-nos a conhecer, é que as pessoas vêm ter connosco e têm vontade de vir a investir. Este foi o nosso ponto de partida há 4 anos atrás, em que decidimos. Amarante é uma terra com um nome forte, com certeza que é, em termos culturais, em termos de património, em termos de serras, em termos paisagísticos, em todos os níveis. Mas temos que nos dar a conhecer, temos que trabalhar o mercado internacional, temos que trabalhar a visibilidade, a notoriedade, aquilo que somos bons, aquilo que nos distingue, aquilo que realmente nós temos como elemento distintivo para que alguém possa dizer eu quero investir em Amarante. E foi o que fizemos. Trabalhamos 2 áreas que para nós era importante, aquilo que eram áreas de força que nós tínhamos e, portanto, era só dá-las a conhecer, trabalhar um pouco essa área, a questão da marca, a questão da marca, a marca Amarante, definir claramente um plano estratégico para aquilo que era um potencial que tem vindo a crescer, que aliás eu até trago aqui, que é o plano estratégico para o turismo em Amarante, era trabalhar a questão da qualidade de vida, tornar a cidade mais confortável, daí que avançamos com as ARUs, com as áreas de reabilitação urbana, era tornar o território mais bem estruturado, avançando com o plano diretor municipal, ou dando continuidade, um plano que estava a ser revisto há muitos e muitos anos, e portanto dando-lhe continuidade, porque é um instrumento necessário para nós podermos definir as áreas de localização empresarial, uma série de infraestruturas que eram importantes, até para ajudar, e deixem-me só dar esta nota, porque o PDM permitiu, por exemplo, uma coisa muito interessante, é que grande parte das indústrias em Amarante não estavam legalizadas e passaram a estar. Ou seja, passamos a poder ajudá-los para eles poderem também ir a quadros comunitários que não tinham oportunidade. Estamos a falar de uma percentagem elevada, que eu até tenho vergonha de dizer, mas uma percentagem efetivamente muito elevada. E começamos a trabalhar essa dimensão, aproveitando, obviamente, aquilo que são os quadros comunitários, em que nos ajudam a podermos estruturar esta questão da visibilidade, a questão do conforto da cidade, requalificar património, trabalhar o património tanto em termos materiais e imateriais, porque o imaterial em Amarante é muita força, como estamos a falar, e lembro
estamos na terra da Amadeu, na terra de Teixeira Pascoais, da Agostina Bessa Luís, a Cassiolina, enfim, um sem número de figuras de muita força, e começamos a trabalhar essa identidade para dar a conhecer. E isso foi muito importante. Fizemos candidaturas para as cidades criativas da Unesco, em que fomos reconhecidos como cidade criativa da Unesco na área da música. Para nós foi muito importante. Enfim, fomos fazendo esse percurso e realmente conseguimos, com isto, atingir alguma notoriedade, fazer com que algo que para nós era muito importante, que era inverter a polarização face à grande cidade. Ou seja, por exemplo, ao Porto, como é que, porque regra geral, drena tudo para os grandes centros. E a nossa estratégia passou como é que eu consigo encontrar o caminho para inverter esta polarização. E foi isso que fizemos. E acho que conseguimos, com alguns projetos de âmbito cultural, fazendo com que Amarante fosse desembrulhada, como dizia a senhora antigamente, de dar a conhecer e fazer com que as pessoas venham ao fim de semana, venham lanchar, jantar, ver um espetáculo da Orquestra do Norte, ou um festival como ao Mimo, enfim, ouvir uma degustação de vinho, que estamos numa região da excelência em termos de vinhos, e isso para nós foi muito importante. Depois começamos a trabalhar outra dimensão que para nós também era muito importante. E isto é a conversa que depois, seguramente, ao longo desta sessão, eu irei explicar o porquê começamos com isto, para realmente dar o enfoque em Amarante. Trabalhar um aspecto que para nós é muito importante, que é a natureza, os rios. Os rios, as serras, por exemplo, só para ter uma ideia, estamos a desenvolver agora, e vamos lançar concurso, uma intervenção, ao longo de 18 km de margem de Rio Tango, investindo qualquer coisa como perto de 4 milhões de euros para virar a cidade para o rio, que eu julgo que é muito importante. Estamos com projetos fantásticos para a Serra do Marão e Serra da Arboreira, potenciando aquilo que são os ditos recursos endógenos, que muitas vezes nós falamos, mas depois como é que potenciamos isto, como é que damos a conhecer este mel da excelência, como é que ele pode chegar e pode ser vendido por 50 vezes mais pelo preço que tem. Enfim, começamos a trabalhar esta dimensão, que era aquilo que nós tínhamos. E isto tem dado resultados, porque efetivamente, também fruto, obviamente, daquilo que é a visibilidade que Portugal tem e que tem atingido, e com as questões da low cost, da Ryanair, em que traz tanta gente para o país, mas nós conseguimos chamar a atenção e fazer com que eles viessem cá. Trabalhamos também algo que é que os nossos técnicos da Câmara, que para nós era muito importante, também conhecessem um pouco do mundo. Nós fizemos candidaturas, só para título de exemplo, à Urbact, e trabalhamos redes internacionais, em 2 redes internacionais, em que com 10 cidades em cada uma, para trabalhar, por exemplo, uma dimensão, está esta polarização, como é que uma cidade pequena trabalha face a uma cidade grande para realmente conseguir captar o interesse para a deslocalização da pessoa no sentido inverso ao fluxo natural. E noutra, numa área social, que também para nós é muito importante trabalhar, até porque o futuro vai nos obrigar a que a Europa repense toda esta problemática. Isto também permitiu que nós passássemos para além do Marão e víssemos outras realidades em termos europeus, o que para nós foi muito importante, esta reflexão interna do município. E chegados aqui, estamos, enfim, numa fase de materialização de muitos dos projetos que desenvolvemos, que agora irão agora seguir o seu, eu costumo dizer, o estaleiro vai ser montado agora para as obras, seguramente em Viana é igual, em todo lado. Portanto, iremos agora materializar muito do que foram os projetos que desenvolvemos, para agora refletirmos e passarmos à fase 2, que é aquilo que Amarante necessita, que é, e que Viana e Famalicão já conseguiram, que é fixar as suas gentes, dar trabalho às suas gentes, que é trabalhar uma dimensão que Amarante não tem sabido trabalhar, e temos que assumir isso com toda a frontalidade, que é ter capacidade para captar alguns investimentos que criem emprego, nomeadamente na área industrial. E é essa outra das nossas preocupações, algo que Amarante, e tenho aqui muitas pessoas que se lembram de há 30 anos, Amarante era realmente um pulmão em termos económicos, em termos de grandes empresas, que era uma referência a nível nacional e internacional. Perdemos essa capacidade e neste momento estamos com este problema, que é Amarante efetivamente consegue se distinguir nesta área do turismo, nesta área da qualidade. A cidade é uma cidade interessante,
muito interessante para se viver, tem bons serviços de apoio das escolas, tem, em termos culturais também, está bastante acima da média. Falta agora, e é esse o projeto que depois, mais à frente, irei explicar, que gostaríamos de começar a trabalhar para realmente fazer com que nos tornemos mais competitivos face àquilo que é a realidade, esta globalização, esta capacidade que hoje as empresas têm de procurar novos mercados, novos pontos de interesse para se fixar, e Amarante seguramente irá conseguir, espero eu, dentro de alguns anos, ter essa capacidade. Já vamos falar sobre aquilo que são as apostas. Muito bem. Obrigado por ter vindo e eu, como não esteve aqui na minha pergunta, a pergunta é simples. Uma primeira pergunta que era um bocadinho como é que vê o papel do município no desenvolvimento, obviamente, enquanto agente ativo do desenvolvimento económico e aí, portanto, tem mais liberdade aqui para dizer o que for bem achar e depois a seguir vamos focar um bocadinho mais, está bem? Muito bem. Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite, Sr. Presidente da Câmara. É com muito gosto que aqui estamos. No fundo, partilhar aquilo que são os nossos desafios do dia a dia e que eu estava a ouvi-lo, mas também algumas das coisas, de facto, também são semelhantes a Famalicão. Porque Famalicão, e respondendo um bocadinho aqui ao desafio do Ricardo Luz, Famalicão também está, falando um bocadinho só um enquadramento, antes de responder em concreto à sua pergunta, mas Famalicão também está no centro, portanto também estamos no centro de várias cidades e, portanto, estamos a 30 km do Porto, a 25 km de Braga, Guimarães, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, e, portanto, também estamos numa zona muito central. E de facto, isso pode ser visto pelo lado positivo e pode ser visto pelo lado negativo. Nós também estamos a encarar isso pelo lado positivo, nesta forma de também estarmos, no fundo, perto de muita coisa. E nessa vertente, e no que diz respeito à questão mais económica, Famalicão também tem... E para se perceber o trabalho que foi feito no âmbito do desenvolvimento económico, julgo que também é importante passar aquilo que Famalicão de facto já é em termos industriais. E Famalicão é o terceiro concelho exportador do país, é o primeiro a norte, o concelho que mais exporta a norte, é o primeiro que mais contribui para a balança comercial do país, que também é outro dado que muita gente não sabe, mas Famalicão em 2017 foi o primeiro concelho que mais contribuiu para a balança comercial. Portanto, ao nível do volume do VAB, do VAB das indústrias transformadoras, também somos o primeiro concelho com o resultado mais positivo ao nível do valor acrescentado bruto, ao nível das indústrias transformadoras. E isto é tendo por base, de facto, um concelho bastante industrial. Somos um concelho muito industrial, temos várias empresas bastante reconhecidas, portanto, desde logo a Continental Mabor, portanto, e é provavelmente a maior referência que temos, mas também pela sua própria qualidade, porque tem sido várias vezes apontada como a melhor empresa do grupo alemão. Temos as máquinas fotográficas da Leica, que também são feitas em Famalicão, portanto, a grande parte das máquinas, eu diria que 95% são feitas em Famalicão, depois é verdade que vão para a Alemanha colocar a marca e o carimbo, mas elas são feitas e produzidas em Famalicão. Temos a maior produtora de botões ecológicos do mundo, que está em Famalicão. Temos a maior produtora de chávenas da Europa, que também está em Famalicão. Portanto, para além de todas as empresas na área têxtil, portanto, aquelas que de facto continua a ser o nosso setor mais forte, portanto, quer as mais antigas e reconhecidas, a TMG, a Riopel, grandes empresas que passaram muitas dificuldades, mas que felizmente estão a contornar a situação. Depois toda a área do agroalimentar, portanto, nomeadamente ao nível da transformação de carnes. A maior empresa de bolachas a nível nacional também está em Famalicão, que é a Vieira de Castro, mas depois temos ao nível da transformação de carnes, somos provavelmente dos concelhos a nível nacional, nomeadamente ao nível da carne suína, somos a concentração de maior empresas e com mais volume de negócios e exportações
na transformação de carnes. Há um outro setor que está muito pujante no Conselho, apesar de aí não ser exclusivo do Conselho, mas que está muito forte, que é a metalomecânica. Portanto, nós temos várias empresas de construção de equipamentos, de construção de máquinas e de equipamentos no Conselho, algumas delas grandes empresas, e portanto também é um setor, aliás, dos 4 setores que referi, este é o que está a crescer mais neste momento, apesar que todos os outros também estão a crescer, mas o setor da metalomecânica é aquele que está a crescer mais. Portanto, isto para dar um bocadinho a conhecer aquilo que é o Conselho, e portanto também temos excelentes acessibilidades, estamos perto do aeroporto, perto do Porto de Leixões, e portanto temos aqui de facto uma série de vantagens competitivas. Estamos próximo, temos 2 universidades privadas, 2 centros tecnológicos, 2 centros de investigação, um na área da nanotecnologia e outro, o CITEV, na área do têxtil e vestuário, mas também estamos perto das outras universidades, e portanto Guimarães, Porto, Braga, e portanto também estamos a trabalhar com as universidades. E no fundo já tínhamos tudo esta semente, digamos assim, e este chão fértil que de facto Famalicão tem, e no fundo quando em 2013 o Dr. Paulo Cunha, atual Presidente da Câmara, assumiu a presidência, de facto foi sempre uma aposta clara a questão do desenvolvimento económico. E porque de facto Famalicão tinha este histórico, este passado, esta ligação, fala-se hoje muito em empreendedorismo, mas Famalicão já teve muitos empreendedores há umas décadas atrás, não é? Portanto, foram eles que levantaram estas grandes empresas e no fundo, tínhamos todas as condições para desenvolver o Conselho e aquilo que referi há pouco, e foi por aí que nós começámos, foi também por começar a promover Famalicão naquilo que o Conselho faz e bem. E, portanto, porque algumas dos exemplos que eu aqui referi, temos tantos outros, mas alguns destes exemplos não eram conhecidos como estando em Famalicão e como esses produtos, os produtos que fazem, que estivessem a ser feitos a partir de Famalicão. E, portanto, quando nasceu a iniciativa Famalicão Made in, foi esta a designação que demos à iniciativa, foi precisamente para promover aquilo que não se faz em termos empresariais. É verdade que depois lhes juntámos a questão do empreendedorismo e, portanto, também desde logo, e repare, quando isto começou em 2013, estávamos em plena crise e, portanto, o desemprego elevadíssimo, e foi uma das questões muito importantes para o Dr. Paulo Cunha, o Sr. Presidente da Câmara, foi esta questão de trabalhar muito a questão do desemprego e, obviamente, uma das soluções era sem dúvida, pela falta de emprego no mercado de trabalho e da reinserção no mercado de trabalho, uma das questões era virar-se para a questão do autoemprego, porque, sem dúvida, que as pessoas tinham que resolver os seus problemas. E, portanto, nós tivemos aí um papel, não diria que o papel mais importante, mas tivemos um papel de facto, apoiar estas pessoas, e foram muitas que recorreram, foram muitas que apoiámos, mas que estamos a falar, o conceito, está aqui o Ricardo Luz, que é um grande especialista de empreendedorismo, e, portanto, estamos a falar do empreendedorismo mesmo de autoemprego, quase de subsistência, digamos assim. Mas, na minha perspectiva, também é empreendedorismo. E, portanto, porque elas também tiveram que ter a coragem, o arrojo, de irem com os seus projetos, as suas ideias para a frente, e muitas vezes com muitas dificuldades, mas avançaram, e o que é certo é que, de facto, enfim, também a conjuntura económica é verdade que mudou, mas o que é certo é que hoje o desemprego em Famalicão é quase aquilo que se diz o desemprego estrutural, apesar de ainda termos que trabalhar, porque estamos a falar de cerca de 4%, mas ainda temos que trabalhar para resolver o problema a estas pessoas, mas em todo caso é quase já o desemprego estrutural e, portanto, teve todo este trabalho. Eu não diria que foi só o trabalho da Câmara Municipal, não, foi um trabalho conjunto, e aqui também uma das nossas valências foi trabalhar isto de uma forma em comunidade e com um ecossistema empreendedor. E, portanto, envolvemos as empresas, envolvemos as associações, envolvemos as escolas, envolvemos as universidades e, portanto, tivemos aqui um trabalho conjunto
de todos contribuirmos para o mesmo e estarmos todos a contribuir para o mesmo objetivo. Ainda na questão do empreendedorismo, também trabalhamos um outro nível do empreendedorismo. Ainda hoje venho precisamente da empresa Riopel, que é onde acolhe uma das nossas incubadoras. Temos uma parceria com a Riopel, onde temos uma incubadora, portanto, de base industrial, orientada à indústria, portanto, na própria Riopel, e ainda hoje estávamos a promover um showcase de startups direcionados à indústria. Tínhamos lá cerca de 40 empresários a ouvir, portanto, não é numa lógica de investimento, mas a ouvir as suas ideias, os seus projetos, as suas soluções inovadoras para a indústria. E, portanto, aliás, foi por isso que me atrasei, mas é de lá que venho, portanto, precisamente 8 projetos a ser apresentados à indústria. Porque aqui também foi um sinal que quisemos dar, porque muitas vezes esta questão das startups, na nossa perspectiva, só funcionam, só poderão funcionar se tiverem perto alguém que de facto possa depois poder agarrá-las e dar-lhes a oportunidade, se sentir que há ali projetos inovadores, diferenciadores, que tragam valor acrescentado. E nessa vertente fazemos com que de facto os projetos venham de encontro àquilo que são as necessidades da nossa indústria. E daí sim, aí estarmos a falar de startups que de facto possam ter depois caminho a fazer. Qual seria o cenário ideal, repare, naquelas 7 ou 8 startups que nós temos na incubadora na Riopel, que têm logo o primeiro potencial cliente, que é a própria Riopel. Portanto, a Riopel neste momento funciona quase logo como o primeiro cliente a estas 8 startups que estão lá incubadas, mas é em cliente, é fornecedor, é parceiro, porque conseguem, no fundo, que os empreendedores possam aproveitar no fundo, a sua cadeia de valor e, portanto, funciona desde logo como a primeira, o primeiro apoio que estes empreendedores têm. E, portanto, isto ao nível do empreendedorismo. Mas para avançar, para não demorar muito mais, só um pormenor que me falta, que é a questão da atração de investimento. Que de facto também trabalhámos essa questão, muito com base nesta imagem que quisemos passar de Famalicão, um conselho industrial. Mas essa era a minha pergunta a seguir, assim tirando as perguntas. Pronto. Então tudo bem, sim senhor, eu aguardo. Eu quero ir. Eu até porque assim, isto que me vê, bastava deixar de estar calado, deixar isto até ao fim, que não precisava fazer nada, mas gostava de pegar um bocadinho naquilo que disseram todos e tentar aqui sintetizar alguns pontos que acho que são importantes para todos e também para as pessoas que estão aqui. E todos disseram uma coisa que é verdade e que eu acho que nós, enquanto portugueses, temos que recolocar de outra maneira. Todos disseram assim, nós estamos no centro, todos disseram isto. Palavras diferentes, usando posicionamento diferente, mas todos disseram isso. E isso é mesmo verdade. Eu acho é que nós, no passado, porque nós somos um país pequeno, e éramos um país pequeno, e éramos um país fechado, mas já não somos. Nós continuamos um país pequeno, mas somos um país aberto. E isso mudou completamente tudo. Porquê? Porque, efetivamente, em Portugal, toda a gente, todos os concelhos, não é tão verdade no interior, apesar de que o interior é um conceito também algo relativo, mas não é tão verdade, ainda não é. Mas claramente é verdade de Viana a Setúbal. Aí não tenho dúvidas, mas quando digo isto, Amarante é litoral, totalmente. Eu vim do Porto, cheguei de meia hora, isto é mais do que litoral. Em Londres, para ir do aeroporto para o centro de Londres, demora-se 1 hora, 2, portanto não é assunto. Hoje, com a mobilidade que há a nível de tudo, principalmente na aviação, passou a ser um autocarro, hoje anda-se em todo lado. Com a mobilidade tecnológica, porque toda a gente se move tecnologicamente, porque fala com pessoas em todo o mundo, porque transaciona em todo o mundo e, portanto, a tecnologia faz com que quem olha para nós, quem olha para os vossos concelhos e para outros, olha-os como sempre centrais, porque não olha para o concelho, olha para aquilo, para a região onde o concelho está inserido. E todos os três, neste caso, estão todos junto aos aeroportos, estão todos junto ao aeroporto e aos aeroportos, até se quisermos considerar em Espanha, junto às universidades, ou seja, estão próximos daquilo que são os fatores de atração internacional. E aquilo que todos disseram aqui, e acho que estão a fazê-lo, de forma mais, até, ou mais objetiva, ou mais, estão-se a posicionar para o mercado internacional. E o mercado internacional olha para nós de forma diferente que olha o mercado nacional. E, portanto, isto para dizer o quê? Que não, temos mesmo que assumir isto, ou seja, nós estamos mesmo num centro
de oportunidades. Não vale a pena pensarmos mesmo em termos nacionais. Se estamos perto do nosso aeroporto, não é relevante. Nós estamos perto da mobilidade, nós estamos perto da tecnologia, nós estamos perto dos recursos humanos, nós estamos perto da qualificação. E isso estão claramente. E um aspecto, isto depois é que já tem a ver com o meu desafio, a seguir para a minha pergunta. Há, hoje, algumas questões que estão a revolucionar completamente a forma como se gerem cidades e como se investe nas cidades. Uma delas, que não é muito falada, mas que eu não tenho dúvidas nenhumas e muitos especialistas começam a colocá-la, vai acontecer se calhar para aí daqui a uns 5 anos, que é o carro autónomo. O carro autónomo, nós pensamos assim, um carro autónomo é um carro. Não, um carro autónomo é mudar a forma como as pessoas se relacionam com a vida. No Dubai, eles estavam, o evento onde eu tive era o evento de tecnologias de ponta. Estava lá toda a gente, Alibaba, Google, Amazon, toda a gente com os seus investimentos de ponta. O carro autónomo, toda a gente está a investir no carro autónomo. A Audi está a fazer um carro autónomo que tem um drone que levanta tipo helicóptero e leva ou pessoas, ele apanha o carro com pessoas e leva pessoas, ou o carro com mercadorias, e portanto no Dubai estão a fazer um túnel em que as mercadorias, portanto o correio em vez de ir por cima vai com uma velocidade de 1000 km/h para esta terra. Isto está a acontecer agora, está-se a fazer agora. E isto vai fazer o quê? Vai fazer, nós hoje, muitas vezes dizemos assim, se eu viver em Amarante, se eu viver em Amarante trabalho no Porto, mas é uma chatice. Vou demorar meia hora, com o carro autónomo acabou isso. Porquê? Porque quando eu tenho um carro autónomo, um dos carros em que eu meti lá dentro era um carro que era casa, escritório, era tudo, o carro mudava em função do que eu queria fazer, ou seja, ele primeiro via qual era a temperatura do corpo da gente. Depois dizia assim, como é que você quer estar em casa? Então, aparecia um ecrã, em que tinha um jardim lá fora, e aparecia todo o ambiente da minha sala de jantar. A seguir, eu quero mudar para o escritório, o banco roda, sai-me um computador, muda o ambiente e eu passo a estar no escritório. A seguir quero dormir, os bancos deitam-se, eu deito-me. O que é que quer dizer com isto? É que o tempo e a distância deixam de existir, porque eu posso estar em Amarante. E é irrelevante onde é que eu trabalho. Se eu quisesse trabalhar no Porto, não preciso trabalhar no Porto, e dentro de Amarante até ao Porto, eu vou num carro que me leva, em que posso ir a dormir, posso ir a trabalhar, posso ir a ler, posso ir a fazer qualquer coisa. Portanto, tanto me faz que demora 1 hora, meia hora ou 2 horas. Isto vai mudar todo o planeamento das cidades. E era um bocadinho, isto agora para aqui, lançar-vos um desafio a cada um, e uns 5 minutos cada um, dizer também como é que, ou seja, quais são aquilo que consideram já hoje e para o futuro os fatores principais da atração de investimento, no que estão a fazer ou que estão a projetar, para, no fundo, para atrair, já disseram todos, atrair investimento empresarial, mas atrair também investimento na própria reabilitação do sentido lato dos vossos concelhos, e atrair turistas para os concelhos, atrair pessoas para trabalharem e para viverem nos vossos concelhos. Eu agora, se calhar, começo ao contrário. Aqui, se não assim, está a ver? Não é assim que assim continua. Ora bom. Aqui só prejudico sempre, porque assim é o exemplo já Ricardo. Bom, nós ainda não estamos tão futuristas quanto isso, não é? Portanto, essa é uma realidade, é verdade, que temos que encará-la, não há a mínima dúvida que a temos que encarar. Mas ainda não estamos, quer dizer, obviamente que nós, e conforme disse bem, nós temos que ter esta questão da atração de empresas, de pessoas, de turistas, e portanto está claramente em cima da mesa. E portanto, apesar que neste momento o que eu vou dizer não é politicamente correto, mas eu vou dizer, estamos aqui de uma forma informal. Mas neste momento não quer dizer que, obviamente, se as oportunidades não surgirem, obviamente Famalicão estará a tê-las. Mas, por exemplo, em termos empresariais, nós neste momento estamos com uma grande dificuldade, que é a questão da dificuldade de mão de obra. E se por acaso vem mais um investimento grande para Famalicão, nós temos as empresas que já estão instaladas, claramente a queixarem-se de que não têm pessoas para trabalhar. E, portanto, temos aqui uma grande dificuldade que, na nossa perspectiva, é o maior desafio a médio e longo prazo. E que tem a ver com isso, porque nós temos de ser capazes de atrair pessoas. E, portanto, já não chega formar, e todo o trabalho que fizemos, por exemplo, ao nível do ensino profissional, e no nosso caso, nós temos temos neste momento 53% dos nossos jovens, foi uma grande aposta que fizemos no ensino profissional, e, portanto, precisamente para responder às necessidades da indústria, 53% dos nossos jovens estão no ensino secundário, estão no ensino profissional. Portanto, chegam ao 10º ano, em vez de optar pelo ensino regular, optam pelo ensino profissional. Portanto, chegam ao 12º com cursos profissionais. Mas isto já não é suficiente. E, portanto, não está a ser suficiente. Os alunos, por exemplo, do Sem Fim,
eles antes de sair já estão todos empregados. E, portanto, e das nossas escolas profissionais, estou a dar aqui um exemplo, mas de todas as nossas escolas profissionais. E, portanto, neste momento, ou aliás, a médio e longo prazo, de facto, nós temos que ter aqui estratégias de atração de pessoas. Claramente de atração de pessoas. E provavelmente, e já está a acontecer em alguns casos, até de importação de pessoas, não é? Porque, de facto, para dar respostas a estas necessidades. Claro, conjugar tudo isso com depois todos os nossos desafios que as câmaras municipais têm de mobilidade, que é outro grande desafio que temos pela frente, as questões de mobilidade. Porque uma coisa é as questões de mobilidade nos grandes centros, nomeadamente Porto e Lisboa, outra questão é a mobilidade em centros mais pequenos, não é? E, portanto, em que, de facto, é muito difícil, nomeadamente as empresas privadas, que é disso que estamos a falar, de irem buscar quase casa a casa, indivíduo a indivíduo, para as pessoas poderem ir trabalhar e deslocarem-se. E, portanto, temos grandes dificuldades de mobilidade para... estamos a tentar, agora, juntamente com os concelhos vizinhos, nomeadamente a Sul, com a Trofa e Santo Tirso, a fazer um esforço